Isto posto, vamos à palavra, não é? Eu quero compartilhar a palavra com vocês, a palavra do Senhor, que Ele colocou no meu coração, não é? Evidentemente, como eu sempre digo, primeiro para mim, não é? E depois efetivamente, não é? Eu compartilho tudo aquilo que Deus coloca, primeiro para que eu faça, não é? Para que eu realmente pratique, e obviamente compartilhando com a igreja. A mensagem hoje, ela é extremamente simples, né? A mensagem vai falar o seguinte para nós: que eu e você, igreja, que nós devemos corrigir o que deve ser corrigido, sempre no amor de Deus, e não na correção dele. Amém? De novo, o título da mensagem é: para que eu e você, a gente corrija o que deve ser corrigido nas nossas vidas, mediante sempre o amor de Deus, e não da correção que vem de Deus. Porque nós sabemos, ou pelo menos oramos para que Deus nos dê o entendimento de tudo aquilo que deve ser corrigido nas nossas vidas, de tudo aquilo que nós devemos melhorar, não é? Amém? Então eu tenho certeza que todos nós temos nos nossos íntimos, no íntimo de cada um, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que efetivamente Jesus Cristo, através do Espírito Santo, já pediu para que a gente corrija, e que às vezes de uma forma teimosa, de uma forma que a gente não quer realmente se deparar com algumas correções, não é? Porque essas correções às vezes podem demandar pedido de perdão, pode demandar, não é? Algumas atitudes que está fora ou estariam fora, né? Da nossa rotina. Então muitas vezes a gente se esconde e não quer corrigir, mas a gente continua servindo a Deus, a gente continua louvando a Deus, a gente continua orando a Deus, a gente continua prostrado a Deus, a gente continua pedindo a Deus, não é? Então há como se fosse uma dualidade, entendeu? Não é? Então que nós, em nome de Jesus, não é? E essa mensagem é direta, não é? Nesse sentido hoje. Eu convido a igreja a abrir 1 Samuel no capítulo 15. O profeta Samuel, no primeiro livro dele, 1 Samuel no capítulo 15, ele fala exatamente disso, não é? E a palavra fala disso, na 1 Samuel capítulo 15, no verso 22, igreja. Ele fala isso para o rei Saul, não é? Para o rei Saul, que na verdade, num determinado momento da vida, né, ele se desviou totalmente dos caminhos do Senhor, ele que foi levantado como rei de Israel. Então, a primeira carta de Samuel, no capítulo 15, no verso 22, não é? Diz exatamente isso, não é? A palavra do Senhor diz, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Que coisa maravilhosa, que palavra rica. Pai, em nome de Jesus, é nesse momento que nós esperamos que pela ação do Espírito Santo o Senhor fale conosco, fale com a sua igreja, que não haja impedimento da sua palavra, do Espírito Santo do Senhor falar conosco nessa igreja. Para a honra e glória do Senhor oramos, agradecidos. Amém. Nós já ouvimos
não é? Essa frase, é melhor o que? Obedecer do que sacrificar. O sacrifício todos nós sabemos que ele era realizado em Israel para quê? Para cobrir o pecado. Para cobrir alguma falha. Amém? Então é por isso que Samuel, ele diz isso na sua palavra, Saul, obedece a Deus. A obediência é melhor do que as gorduras do carneiro que você vai queimar ao Senhor. Obedeça. Não é? Obedeça. Ore, não é? Porque a oração realmente estreita o nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós sempre insistimos a oração, não é? A oração da manhã, o culto de oração, evidentemente que a gente tenha um relacionamento de oração com Deus, não é? Que Ele vai falar o que deve ser corrigido. Além disso, não é? Além da oração, o jejum, não é? O ano passado nós falamos muito de jejum, tivemos até na escola bíblica dominical, não é? O ano passado, né? Nós tivemos, lembram-se, né? Alguns domingos que nós fomos ministrados, fomos ensinados, né? Pelo jejum, né? Jejum e oração. Né? Então, uma forma realmente de nós entendermos o que deve ser corrigido é através do quê? Do jejum, da oração, dos dízimos e ofertas. Não é? É melhor obedecer, não é? É melhor obedecer, ser dizimista, ser ofertante, não é? Do que nós o quê? Sacrificarmos. Tá certo, não? Não é? De cumprir o quê? O mandamento de quem? De dízimos e ofertas. Não é? Na verdade, igreja, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que Deus nos proporciona como ensinamento, não é? Ele quer que a gente cumpra. Ele quer, na verdade, que eu e você o obedecemos, não é? E é bem melhor essa obediência servindo a Deus do que realmente o quê? O sacrifício. Isto posto, essa introdução, o Espírito Santo de Deus também me levou a um texto, a um livro que eu gosto muito, que eu convido a igreja a abrir agora, que está em Eclesiastes, não é? Um pouquinho depois, alguns livros depois de 1 Samuel, não é? Um pouco mais para frente, depois de Provérbios, nós temos o livro de Eclesiastes. Então eu convido a igreja inicialmente a abrir no primeiro capítulo. Nós estaremos vendo o primeiro e o segundo verso de Eclesiastes, capítulo 1, não é? Depois, né? Depois de Salmos, né? Então você vai passar Salmos, vai passar Provérbios, não é? E aí nós encontramos o livro de Eclesiastes no capítulo 1, e eu estarei lendo os 2 primeiros versos inicialmente do capítulo 1 de Eclesiastes, que diz o seguinte: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Filho de Davi, Salomão, rei Salomão. Rei Salomão, quando escreve esse livro de Eclesiastes, que também é chamado de O Pregador, Salomão, ele está no auge de sua consciência. Ele está no auge de que ele sabe perfeitamente quem é Deus. E ele sabe perfeitamente quem ele é em Deus. Salomão inicia esse texto de Eclesiastes falando de quê? De vaidade. Não é? Existem algumas traduções de vaidade, como por exemplo, essa vaidade ela é firmada sobre uma aparência ilusória, que eu e você às vezes temos,
quando às vezes nos valorizamos muito, quando valorizamos, por exemplo, a nossa própria aparência, quando potencializamos alguma qualidade física, quando exigimos que outras pessoas, não é? E desejamos às vezes sermos reconhecidos, por exemplo, por alguma qualidade intelectual, não é? Quando existe realmente essa necessidade, não é? Dessa valorização exterior, não é? Então, essa vaidade que às vezes nos cerca, não é? E que cercou muito a Salomão, ao rei Salomão, essa vaidade muitas vezes, igreja, nos impede de nós corrigirmos o que deve ser corrigido. Eu estou falando hoje de vaidade, mas nós temos outros fatores que possam impedir de que eu e você busque a correção em amor. E o rei Salomão, ele é, na verdade, um exemplo muito bom para nós aplicarmos nessa noite. Porque o rei Salomão, no auge de sua sabedoria, ele escreveu a maioria dos provérbios. Não é? Um livro riquíssimo, né? Um livro não é? de frases, de provérbios, né? Que tocam realmente o nosso coração, nos ajudam a entender algumas coisas. E esse próprio rei Salomão, que quando estava no auge de sua forma física, de sua forma amorosa, ele que teve mais de 1000 mulheres, igreja, não é? Ele nesse auge, ele escreveu o livro Cantares, Cântico dos Cânticos, não é? Que ele se coloca, não é? Com a Sulamita, amando, a desejando, enfim. E ele nos traz nesse livro Eclesiastes, no pregador, não é? De uma forma absolutamente verdadeira, não é? Ele que escreveu por último esse livro, não é? E que começa a falar, puxa vida, vaidade, nas nossas vidas tudo é vaidade, tomemos cuidado. E ele vai discorrendo, não é? E ele vai falando durante o livro de Eclesiastes, não é? De vaidade, não é? E de uma forma a nos abençoar, e de uma forma a nos corrigir, e de uma forma também para que a gente busque o Senhor sempre em amor. Ele conclui, eu convido você a estar no capítulo 12 de Eclesiastes. Ele conclui a partir do verso 9 de Eclesiastes 12, não é? A partir do verso 9 de Eclesiastes 12, o rei Salomão, ele vai fechando todo o contexto que ele inicialmente começou falando de vaidade, não é? Então eu convido você, igreja, depois, durante a semana, leia Eclesiastes, mas de uma forma contundente, de uma forma real, não é? Nós podemos ver e sentir o clamor, não é? de Salomão, a partir do verso 9, fechando o livro, dizendo: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando, examinando, compôs muitos provérbios. Então está constatado aqui, não é? Que Salomão, ele escreveu vários e vários e vários provérbios. Puxa, como foi importante Salomão escrever o provérbio, como foi importante Salomão nos abençoar com toda a sua sabedoria. E no verso 10 ele diz: o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então ele foi guiado pelo Espírito Santo para escrever essas verdades de uma forma reta, de uma forma absoluta, de uma forma em verdade. E ele vai continuando, e no verso 2 diz: além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Então o que ele está falando é o seguinte: puxa vida, o importante é estudar. É claro que é importante estudar, é claro que é importante buscar, mas que a gente tome cuidado, não é? Não só em estudar, não é? Não só
não é? Em buscar, mas o que Deus diz para mim e para você essa noite, para que a gente pratique, não é? Para que a gente realmente o busque de todo o coração na lei, não é? Na Bíblia, mas que a gente corrija o que deve ser corrigido. E aí ele fecha de uma forma absolutamente linda, de uma forma verdadeira, de uma forma direta, nos abençoar. Ele diz lá no capítulo 13, de tudo o que se ouviu, a conclusão é essa, não é? Então Salomão fecha para mim e para você hoje, de tudo que a gente tem ouvido, não é? O tema a conclusão é: tema Deus e guarde os deveres de cada pessoa, porque Deus, Ele traz o quê? A juízo todas as obras, quer sejam boas, ou quer sejam o quê? Más. Amém? Tudo, absolutamente tudo que está escondido, meu e seu, Deus, Ele fará o quê? Trazer juízo. Nada fica escondido a Deus. Evidentemente que quando as boas obras que eu e você fazemos, quando ela vem, não é à tona, quando Deus traz o juízo, nós ficamos o quê? Alegres, contentes, não é? Um bom ato, uma boa ação, coisas boas que a gente faz, que a gente não precisa, não é, falar, porque Deus, que é Deus, Ele vê, e Ele mesmo no tempo dele fará com que outras pessoas saibam do que estamos fazendo. Mas o que mais nos deixa e nos deve estar temerosos são com as más obras. É tudo aquilo que está escondido de mal, tudo aquilo que por conta de alguma circunstância a gente não corrigiu ainda. Que a gente, em nome de Jesus, corrija antes de que Deus faça com que essa má obra, ela venha o quê? À tona. Que outras pessoas saibam. Porque ela virá. E é nesse momento que é importante nós obedecermos do que o que sacrificar. E a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e nós estamos aqui nessa noite por isso, a palavra de Deus, ela age, deve agir sempre também de uma forma o quê? Preventiva, para prevenir e não remediar, para obedecer e não sacrificar. Então tudo aquilo que está passando na minha vida e na sua vida, que deve ser corrigido, e que algumas pessoas ficariam, puxa vida, chateadas e até surpresas, não é? Com o juízo, com tudo aquilo que possa vir à tona, que a gente faça, que a gente corrija. E no final do culto dessa mensagem nós estaremos orando, para que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, porque nós sozinhos nós não conseguimos. E nessa ministração, e nesse tema, amados, o que mais me veio em mente foi a família. Não só a nossa família, mas a família de Deus. Nós como igreja, como irmãos em Cristo. Não é? Então eu convido você, não é, a ir para o último texto, não é, que o Espírito Santo realmente nos leva, não é, mediante a essa palavra, mediante a essa admoestação, mediante essa advertência, mediante realmente a esse pedido do Espírito Santo, não é, que se nós tivermos realmente alguma coisa a corrigir, que a gente corrija, não é? E então eu convido você, igreja, para o último texto, não é, desta palavra, lá no Novo Testamento, em Gálatas, não é?
E aí é totalmente contrário, é lá já no finalzinho da Bíblia, não é? Eu convido você a abrir o livro de Gálatas no capítulo 6. Eu convido você, igreja, Gálatas, não é? Depois de Coríntios, né? Gálatas 6, não é? Eu estarei lendo parte de Gálatas 6, a parte que trata do quê? Da responsabilidade pessoal, minha e sua, como cristão, não é? Como servos do Senhor, não é? De corrigir o que deve ser corrigido, não é? E esses versos, além dessa responsabilidade pessoal, ela fala do que, igreja? De uma coisa absolutamente importante: auxílio mútuo, igreja, corpo, amém? Não é? E é um auxílio mútuo, não só da nossa família, quando há necessidade, mas da nossa família, do corpo, amém? Do corpo de Cristo. Então eu convido você, não é? Nós estaremos lendo alguns versos, eu convido você a acompanhar o primeiro verso do capítulo 6 de Gálatas, que diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de quê? De brandura. Se porventura não houver tempo e as obras más realmente elas virem à tona numa notícia não agradável, Deus assim pede para mim e para você, igreja, que somos seres espirituais, para que haja restauração de uma forma o quê? Branda e no Espírito Santo. Amém? Sim ou não? Deus não está falando aqui para a gente acusar. Está falando para acusar? Não está falando para acusar. Deus está falando para apedrejar? Deus está falando para apontar? Deus está falando, eu já sabia? Não está falando isso. Porque se eu sou de Cristo, se você que está vendo essa mensagem é de Cristo, aqui está claro o apóstolo Paulo dizendo o quê? Nós somos seres o quê? Espirituais. Amém? Então nós oramos em nome de Jesus para que isso não ocorra. Nós oramos em nome de Jesus para que Deus não traga esse juízo mal, sabendo que Ele vai trazer. Mas que se isso acontece, e nós estamos na igreja, ou nós estamos na família, o Espírito Santo de Deus aqui, ele está sendo absolutamente claro. Em outras palavras, acolhimento. Amém, igreja? Oração. Amém? Sem julgamento. E imediatamente ao verso 1, na continuação do verso 1, ele diz: e que cada um tenha cuidado para que não seja também o quê? Tentado. Todos nós não estamos isentos de obras más, de tentações, ninguém está isento. Porque da mesma forma que o Espírito Santo do Senhor está dizendo aqui, que somos seres espirituais e que temos que abraçar e que temos que acolher, ele mesmo diz: puxa vida, cuidado. Cuidado, porque pode ser com você. Cuidado, que você também pode ser tentado. Quem esteja em pé, que cuide para que o quê? Para que não caia. E ele continua no verso 2 dizendo: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo o quê? A lei de Cristo. Então, na verdade, se acontecer obras más no nosso meio, que a gente ajude a carregar as cargas, o fardo, igreja. Amém ou não? Nós estaremos fazendo o quê? A lei de Cristo. O que isso significa? Nós estaremos efetivamente sendo o quê? Pequenos cristos, cristãos, porque não estaremos o quê? Virando as costas, muito pelo contrário. Porque fazer obras más, pecar de uma forma, às vezes,
não é? E dependendo do pecado, quando ele vem à tona, realmente fica o quê? Não só o fardo do pecado, mas o fardo quê? Da consciência e de tudo aquilo que o pecado, na verdade, faz como consequência. Então o Espírito Santo de Deus nos pede aqui como igreja de Cristo e como família de Cristo, que a gente o quê? Compartilhe o quê? As cargas. E no verso 3 é absolutamente cirúrgico, Paulo que diz: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Na verdade está falando do quê aqui? De vaidade. Nós não somos absolutamente nada. Muito pelo contrário, somos tudo em Cristo Jesus. Nós precisamos de Cristo Jesus. Amém, igreja? Ninguém, absolutamente ninguém, não é, está isento, não é, de praticar o mal, não é, de fazer ou de ter obras ruins na vida. Ninguém está isento, mas nós servimos um Deus de restauração, que tudo pode, que tudo cura, e que está pedindo nessa noite para que haja essa restauração, mas que a igreja de Cristo seja o quê? O condutor dessa restauração, porque nós sozinhos não somos nada, somos tudo em Cristo Jesus. E no verso 4 e 5, o Espírito Santo diz para que cada um examine o que está fazendo, então terá movido de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio quê? O seu próprio fardo. Que isso significa, e é importante isso, que cada um de nós temos que ter a consciência de levarmos o nosso fardo. E de novo, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, igreja? Diga um glória a Deus onde você está. Porque mesmo que nós não tenhamos obras más, que nós estejamos realmente numa vida, mas nós temos o nosso fardo para carregar, seja ele qual for. Amém, igreja? Nós temos a nossa cruz, somos cristãos, não é? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no verso 10 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as boas coisas com aquele que o instrui. Aqui Jesus Cristo, aqui o Espírito Santo, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para os servos, ele está dizendo para os irmãos o quê? Honrar os pastores, honrar os ministros, honrar os presbíteros, honrar a liderança. Para quê? Para que todos nós que instruímos a palavra, que pregamos a palavra, que sejamos o quê? Compartilhados do quê? De coisas boas. Amém? Por quê? Porque a carga também é pesada, o fardo é pesado. Então nós como igreja oramos em nome de Jesus para a nossa liderança, não é, para os nossos levitas, para todos aqueles que pregam a palavra, para todos aqueles que ensinam, que ministram. E ele vai discorrendo no verso 7 de uma forma linda e diz: não se engane, não é? Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também o quê? Colherá. É a lei da semeadura na minha vida e na sua vida. Então se eu planto bem, se eu semeio a palavra, evidentemente que o fardo vem, as provações vêm, mas nós estaremos colhendo o quê? Brandura, não é? O Paulo, ele disse isso hoje, na abertura do culto, não é? No Salmo 126, um salmo maravilhoso, não é? Que às vezes nós semeamos com choro, semeamos, é verdade, com a nossa alma quebrantada, mas nós estaremos colhendo o quê? Cegando o quê? Né? O bem. Amém, igreja? Então você veja que no culto, a palavra, ela tudo fecha. Verso 8, acompanhe: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia do Espírito Santo, colherá o quê? A vida eterna. Amém? Se há alguma coisa para ser corrigida, corrija em nome de Jesus. Que eu e você, a gente pare de semear às vezes na carne, né? E eu e você, nós somos craque nisso, a gente se especializa nisso, mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo,
não é? Ele brade no nosso coração, para que a minha e a sua obra seja mais aonde? No Espírito e não na carne. Verso 9, penúltimo, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo, não é? Porque no tempo certo faremos a colheita, senão o quê? Desanimarmos, não é? Perseverança, puxa vida, mas vem o desemprego, perseverança, né? O Elias disse isso, não é? Quando ele orou, quando ele ministrou nos dízimos, passamos por desemprego, passamos por luta, passamos por dificuldades, é o vírus, sim, claro, é um infarto no coração, é muita coisa que vai acontecendo, não é? Que vai às vezes nos desanimando, fazendo com que a nossa alma fique abatida, mas sempre nós sabemos a um Deus que cremos, sabemos um Deus que servimos, amém, igreja? Então, de uma forma poderosa, nós não podemos nos esquecer o quê? De nós faremos, estaremos e fazemos a colheita mediante o quê? Tudo aquilo que plantarmos, sem desânimo. E para fechar, por isso, verso 10, enquanto tivermos oportunidade, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé, principalmente ao corpo de Cristo, principalmente a nossa família, principalmente aqueles que amamos, aqueles que oramos. Amém, igreja? Principalmente a nós do corpo de Cristo, ao dedinho, aos olhos, à boca, porque cada um no corpo tem o quê? Uma função. Amém? Amém? Então que Deus, o Espírito Santo do Senhor, coloque essa palavra no seu coração, como colocou no meu. Amém? Nesse momento, igreja, de uma forma sobrenatural, de uma forma para a gente realmente ter o Espírito Santo do Senhor falando conosco, eu convido você a orar, não é? Eu convido você a fechar os seus olhos, não é? Depois, Paulo, se você tiver algum louvor, a gente nunca combina isso antes, mas você sabe que você nos abençoa muito, não é? E já fica aqui, viu, Paulo? Porque na igreja você sempre faz, né, o último louvor daquilo que, né, que a gente ministra. Eu acho lindo isso, tá bom? Que Deus possa falar com você depois da oração e nos abençoar também. Vamos fechar os nossos olhos, igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos. Primeiro agradecidos, Pai. Agradecidos porque temos a oportunidade de ouvir de Ti, a Sua palavra, o Espírito Santo do Senhor falar conosco. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que essa palavra ecoe, para que essa palavra em espírito e em verdade atinja os corações daqueles que não estiveram hoje no culto da sua igreja. Que a sua graça e a sua paz e misericórdia nos alcance nesse momento. E que pelo Espírito Santo do Senhor, pela ação do Espírito Santo, Ele nos sonde individualmente a cada um. E que o Senhor fale, se há, em nome de Jesus Cristo, alguma ação a ser feita, alguma ação a ser corrigida nas nossas vidas. Que o Senhor diga, que o Senhor fale conosco, em que estamos falhando com o Senhor, se estamos falhando. Em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor sonde os nossos corações, a começar do meu, se há realmente algum pedido de perdão que deve ser feito, se há alguma oração por algum filho que deve ser feito, se há alguma oração por algum irmão da fé ou um irmão efetivo que nós devemos fazer, se há alguma reconciliação com algum filho, se há alguma reconciliação com algum pai, com algum parente, se há alguma reconciliação com algum irmão, sonda, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso coração, para que se tiver alguma necessidade, alguma obra má
que o Senhor nos dê a oportunidade de nós corrigirmos para a honra e para a glória do seu nome. Se há alguma obra em nome de Jesus Cristo que deve ser corrigida, que o Espírito Santo do Senhor nesse momento fale conosco, e que no momento certo, no tempo certo, nós tenhamos a coragem, um espírito de intrepidez, de coragem, para resolvermos tudo o que deve ser resolvido, para a honra e glória do seu nome. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus Cristo por essa palavra. Obrigado em nome de Jesus Cristo por mais essa oportunidade que o Senhor está dando a cada um que está ouvindo essa mensagem, de nós melhorarmos e de nós corrigirmos o que deve ser corrigido. Para a honra e glória do seu nome, essa palavra. Pai, eu sou muito agradecido a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Amém.